final. Amém. Concorda? Nós precisamos completar a nossa carreira até o final. Amém. Jesus, ele fez uma oração que foi o seguinte, ele falou assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. A perseverança, irmãos, ela glorifica a Deus. Eclesiastes fala que é melhor o final das coisas do que o início delas, né? Então, é muito importante essa carreira nossa, e nós não somos chamados aqui para uma corrida rasa de 100 metros, aquela que você vai na explosão, né? Obrigado. Nós somos chamados para correr uma maratona de 42 quilômetros. 42 quilômetros. Isso exige, né, persistência, perseverança, exige preparo, né? Exige muita coisa. E o que eu tenho percebido, né, na minha pequena caminhada cristã é que tem muitos irmãos que estão ficando pelo meio do caminho, né? E não têm perseverado, não têm conseguido ir adiante, que às vezes erra e por conta do erro se frustra e para de andar. Mas assim, irmão, eu quero te dar uma palavra de encorajamento aqui nessa manhã. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, se arraste, mas não pare. Amém. Continua se arrastando, cara, porque nessa corrida não é o primeiro que ganha, é o que chega. Glória a Deus. Não é quem chega primeiro, mas é aquele que atravessa a linha de chegada. Esse é o grande campeão, esse é o grande vencedor, né? E assim, irmãos, para falar um pouco de renascer, né, a gente pode pensar nesse tema aqui como o nascimento, né? O novo nascimento que aconteceu lá, como o irmão explicou muito bem aqui ontem, sobre Nicodemos, falou tudo aquilo, sobre o nosso novo nascimento, o nosso início da nossa caminhada cristã. Mas eu quero pensar nesse assunto aqui do renascimento, pensando em quantos de nós aqui estão precisando de um fôlego novo. Quantos de nós aqui que já nasceram da água e do Espírito, mas que estão precisando hoje de manhã, né, ou em algum momento da sua história, de, né, renascer, de ter esperança, de sonhar novamente, de, sabe, ser novamente ousado. Tá bem alto isso aqui, né? Assim mesmo? A gente não é muito acostumado. Mas então, irmão, nós estamos precisando de um novo fôlego. A igreja do Senhor tem vivido esse momento. Por onde a gente caminha e anda, nós vemos muitos irmãos operando ali no automático, né, operando ali, às vezes, né, assim, se arrastando, mas a beleza disso é que esse irmão está perseverando, ele está indo, não parou. Mas nós precisamos, irmãos, de um fôlego novo. A igreja precisa de um fôlego novo. E espero que daqui a 40 anos, quando a gente vier aqui no ajuntamento de novo, né, e o José Carlos, né, estiver aqui ministrando a ceia daqui a 40 anos, tomara, né, ele esteja aqui conosco, né, já com 110 anos, né, ele está aqui com a gente, né, firme, forte, pulando aqui. Eu espero que nós estejamos aqui também, com nossos 70 anos, com os nossos 80, com os nossos 60, e a gente aí, né, dando a mão para a nova geração que está vindo. Nós precisamos de referências não de super-homens, mas uma referência de homens como Jesus. A nossa espiritualidade, meus irmãos, não é o anjo, não é o Cristo, o Deus eterno na eternidade, não. Sabe qual que é a nossa espiritualidade? A espiritualidade do cristão é a humanidade de Cristo. É a gente caminhar exatamente como aquele Cristo caminhou. Isso é a nossa espiritualidade. Essa é a beleza da vida cristã. Sermos como Jesus. Sermos como Ele é. Isso é um grande desafio. Eu queria assim que a gente caminhasse um pouquinho aqui. Sei que vocês são crentes, né? E pelo que eu percebo aqui, quase todo mundo aqui tem um pezinho na bleia. Quem tem um pezinho na bleia aí? Alguém já passou por lá, né? Alguém já recebeu um panfletinho da bleia, sim ou não? Aí, ó, unção aqui,
Esse aqui é o assembleano disfarçado. Esse aqui, quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando ele tem a oportunidade, ele faz valer, né? Mas, irmãos, eu queria caminhar um pouquinho no livro de Hebreus, para a gente tentar captar essa ideia. Por que o Hebreus? Por que esse livro pode nos ajudar na nossa caminhada cristã? Porque o livro de Hebreus, ele vai mostrar a glória da caminhada cristã. Ele vai pegar como pano de fundo a caminhada do povo de Israel lá no deserto, e o autor do livro vai trazer isso para a nossa realidade da igreja hoje, do corpo de Cristo. E a Hebreus, aquela igreja, era uma igreja, meus irmãos, que já era uma igreja de longa caminhada. Uma igreja de longa caminhada. A gente observa por algumas partes desse livro que mostram, né, que o autor, aqui eu não vou arriscar dizer quem é, né? Tem alguns irmãos que dizem que é Paulo, outros falam que foi Apolo, né? Mas nós não estamos aqui para discutir quem que escreveu esse livro. O importante é que o Espírito Santo colocou ele aqui dentro, para nossa ajuda. Hebreus 12, por exemplo, ele fala assim, olha, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos, né? Por isso restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trópegos. Esses irmãos, eles eram uma igreja que estava cansada. É claramente aqui no texto falando isso para a gente. Uma igreja que andou e cansou. Eram os irmãos já experimentados, já de caminhada, mas eles estavam num momento de cansaço, de estresse, não sei, a Bíblia não fala de o que estava acontecendo com eles, mas esse é o fato desse livro, né? E esse livro de Hebreus, ele é um livro muito importante para a gente entender isso, porque eles são 13 capítulos, e ele fala aqui no capítulo 3, verso 22, ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a palavra, suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. O camarada pega 13 capítulos para escrever uma palavra de exortação resumida. É um livro, né, que vai tratar exatamente disso. Por quê? Porque o que é a palavra de exortação? É uma palavra de ânimo. Preciso te animar, meu irmão. Eu vou te animar, eu vou te suportar, cara, acorda, desperta, vamos caminhar. Não é aquela dura que a gente pensa, né? Pô, o cara vai me dar uma dura, vai me exortar, né? Vai me dar um rala, sei lá o que, né? Ou o pastor chama o cara para conversar, o cara já vai cabreiro, não, o pastor vai me dar um rala. Não, é uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo. E que o Espírito de Deus, meus irmãos, nessa manhã nos dê ânimo. Essa palavra que pode trazer vida, ela venha trazer ânimo aos nossos corações. Amém. Venha renovar a nossa vida, venha trazer graça para que a gente enfrente as dificuldades, as intempéries da caminhada cristã. Nós precisamos, meu irmão. A vida cristã, ela não é simplesmente difícil de ser vivida, ela é impossível de ser vivida na carne. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos dessa palavra de exortação para nos animar dia após dia. Uma outra coisa importante aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, ele fala: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Meu irmão, esse livro vai tratar da nossa caminhada, da nossa vocação celestial. A nossa caminhada cristã, ela é parte de uma vocação. A segunda coisa mais importante que nós precisamos conhecer quando nós recebemos a Cristo é para que nós somos salvos, para que o Senhor nos salvou. Então, para que é a nossa vocação. Para que eu estou ouvindo? Para que eu estou aqui? O que o Senhor me revelou nessa palavra? Por que eu existo? É uma pergunta, uma resposta da ontologia. Para que eu existo? Para que eu nasci? A Bíblia traz a resposta. E nós estamos vivendo um tempo, uma geração de crise existencial como nunca antes. A geração, o mundo nunca teve tão globalizado, as coisas nunca teve tão fácil, tanto acessível, mas é a geração mais infeliz.
da história. A geração mais infeliz da história. Crise, porque tiraram Deus da jogada. Estão colocando o intelecto, a ciência, a mente, o pensamento, e tiraram Deus. Aí sem Deus só resta morte mesmo, só resta uma vida cinza. Mas vamos lá, irmão. Tendo isso como um panorama, um pano de fundo, a nossa caminhada, entendendo que esse livro é uma palavra de exortação para uma igreja que estava vivendo um tempo de cansaço, né, que estava ali se arrastando, entendendo que esse livro fala da nossa caminhada cristã, tendo como pano de fundo o povo de Israel. Nós vamos agora caminhar por alguns pontos muito importantes desse livro, porque esse livro ele é cheio de exortação. Existem 5 exortações, 5 palavras de exortação aqui no livro de Hebreus. A primeira é contra a negligência, a segunda, a incredulidade, a terceira, a apostasia, a quarta, o pecado voluntário, e a quinta, a indiferença. Fica atento nessas coisas, meu irmão. Fica atento sobre o que nós vamos tratar, porque essas coisas são muito importantes, muito sérias na nossa caminhada cristã. E o primeiro assunto aqui que o autor vai escrever, ele vai falar no capítulo 2, verso 3. Capítulo 2 de Hebreus, verso 3, fala o seguinte: e suportem, tá, irmão? Sei que está quente, sei que a gente mandou ver aqui, né? Mas suportem um pouquinho aí, segura, né, aquele sono, aquela leseira que dá, né? Mas vamos lá. Ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ele está falando aqui como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa tão grande salvação. Por que ele está falando dessa tão grande salvação? Porque, meu irmão, a salvação que vos foi anunciada, que nos foi anunciada, ela foi dada pelo Filho, o Filho de Deus. Não foi profeta, não foi nenhum dos profetas da antiga aliança, não foi por meio da lei, mas foi por meio do Filho. Do Filho de Deus, o próprio Filho, o próprio Jesus encarnado. Ele veio para nos trazer, para pagar um preço que a gente não podia pagar. Então, como que nós vamos escapar? Para onde nós iremos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? A qual nos foi anunciada primeiro pelo Senhor. O Senhor Jesus veio nos anunciando essa salvação, e Ele próprio foi a salvação, Ele é a salvação. Mas depois da sua ressurreição, foi também anunciada pelos apóstolos, seguida com sinais, prodígios e milagres. Era Deus chancelando a pregação apostólica lá do início da igreja. Os apóstolos pregando o evangelho com poder, Deus vinha confirmando, e curando, e ressuscitando, e salvando pessoas. E ali, naquele primeiro momento da igreja, a igreja viva, forte, a igreja pegou todo o império, a palavra de Deus foi disseminada por toda aquela região da Ásia, do Império Romano, uma igreja que era perseguida, mas eles não negligenciavam o autor da salvação. Eles estavam ali com o Senhor Jesus, firme, forte. Como nós vamos escapar? Meu irmão, não negligencie. Não negligencie o que você tem ouvido, que nós temos recebido do Senhor nesses dias aqui. Não negligencie aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. No final de tudo, lá no acerto de conta final, o que vai ficar, meu irmão, não é o nosso trabalho. O que vai ser requerido lá não vai ser o tanto que a gente trabalhou, o tanto que a gente aprendeu de teologia, o tanto que a gente foi esforçado com coisas aqui, sabe, de fazer e acontecer. Não. O que vai ser medido lá é a nossa devoção a Ele, é a nossa devoção a Jesus, é a gente estar nele, com Ele, sabe, tempo com Ele, tempo com o Senhor. Não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Segunda exortação aqui, irmãos, fala da incredulidade. Nós vamos ser rápido.
capítulo 3 de Hebreus, verso 8 e até o verso 11. Diz assim a palavra, vai acompanhando aí. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Segunda exortação contra um coração de incredulidade. Eu quero falar aqui rapidamente, irmãos, que incredulidade tem a ver com o ouvido. Tem a ver com o ouvido. Sabe qual que é o grande problema nosso? É que a gente ouve pouco e fala a dedéu. Não é verdade? A gente fala pra caramba. E quando a gente para ouvir, o que acontece com a gente? A gente ouve aquela primeira frase e já sai correndo para fazer, porque a gente acha que entendeu tudo. A palavra obediência, irmãos, sabe o que significa assim na raiz da palavra? A palavra obediência significa ouvir até o final. Ouvir até o fim. Só consegue ouvir até o fim quem é maduro. A criança, quando você fala com ela uma coisa, ela escuta talvez a primeira palavra que você falou da frase, e talvez a última, mas o meio do negócio, ele, entendeu? Ele já acha que ele já sabe o que ele está fazendo. Somos assim, irmãos. Nós somos assim. O problema de Marta e Maria lá com o Senhor Jesus não foi porque Marta foi servir ao Senhor, não. A reprovação do Senhor para Marta não foi porque ela, pelo serviço, como às vezes a gente pensa. Não é o serviço que é o problema. É porque Marta, ela não ouviu até o fim. E Maria permaneceu aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor Jesus, ouvindo o seu ensino. Marta se levanta, interrompe e vai para o serviço. Nós precisamos ouvir até o fim. Nós não podemos ter um coração incrédulo, sabe, agitado, assim, com o ouvido cheio de ruído. Meus irmãos, negligência e um perverso coração de incredulidade. Essas raposinhas nós precisamos ir minando elas da nossa vida. Não podemos ser negligentes, não podemos ser incrédulos. Precisamos perseverar, sabe, em ouvir o nosso Senhor Jesus. Porque Ele tem, não acabou, o momento, do calor do momento, às vezes a gente pensa, acabou, já era, tal. Quantos de nós já não falamos isso aqui? Já era, não dá mais, tá tudo difícil demais, né? Não adianta mais. É o momento, é igual uma criança. Então, a gente precisa quietar. Espera aí, porque o Senhor, Ele tem algo a me falar, tem algo a me dizer, tem algo para trazer o meu coração. O pano de fundo aqui dessa palavra de exortação era a trajetória do povo de Israel, do deserto para a terra de Canaã. A exortação para eles aqui, vocês não vão entrar no meu descanso, vocês não vão provar das maravilhas lá da minha terra. A terra de Canaã é uma tipificação da pessoa de Cristo, uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem lá frutos maravilhosos. Quem é assim? Quem que emana leite e mel? Quem que que tem fontes de águas? É a pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Paulo, ele falou assim, olha, meus irmãos, olha, né, quando ele vai falar lá em Romanos, os Romanos, ele para tudo que ele está falando. Ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Essa é a palavra que ele usa, não é nem Romano, é Colossenses. Ele vai falar das insondáveis riquezas. O que ele está dizendo com isso? Ele é insondável. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente joga a nossa sondinha desse tamanho lá no mar de Cristo, lá na pessoa de Jesus, e já fica, né? Nossa, puxa vida, que experiência
pensa que negócio maravilhoso, nossa, e já quer fazer, e já quer falar, e já quer, sabe, um tanto de coisa, mas ele é insondável. Tem mais. Você vai jogar a sua sonda lá mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, e a eternidade inteira lançando a nossa sonda, e nós nunca vamos sondar o nosso Senhor Jesus por completo. Nunca. De eternidade a eternidade. Então, coração incrédulo. Coração incrédulo, meu irmão, nós precisamos ser quebrantados. O coração quebrantado, o Senhor não despreza. Quebrantamento é uma palavrinha que está bem longe, está bem ausente, né, dos nossos dias atuais. Quebrantamento. Terceira exortação aqui, meu irmão. A apostasia, capítulo 6, do verso 4 em diante, diz assim. Vou ler do verso 1 em diante, para a gente entender o contexto. Hebreus capítulo 6, verso 1 em diante. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Presta atenção. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomia. Esse texto está tratando da apostasia. Pensa aqui, negligência, coração duro, e agora apostasia. A expectativa desse autor aqui, sabe qual que era? Era que aquela igreja, quando ele estivesse lá com aqueles irmãos, era quando ele chegasse ali, ele não precisasse novamente tratar sobre arrependimento, tratar sobre batismo, tratar sobre a fé. Ele queria tratar com aquela igreja coisas mais elevadas. Eles queriam que aqueles irmãos estivessem experimentando coisas maiores, mas eles não cresceram. Eles ficaram ali rasos, vivendo uma vida superficial, e por conta da superficialidade podemos apostatar da pessoa de Cristo. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil. Quando a gente começa a negligenciar, irmãos, o crescimento espiritual, porque a nossa vida cristã ela é uma vida ascensional. O que é uma vida ascensional? É uma vida que está crescendo, está de baixo para cima. É aquele redemoinho que Ló, que o Senhor falou com Ló. O Senhor falou de um redemoinho com Ló, porque ele pegou de baixo para cima, falou de uma forma ascensional, elevada, sublime, sabe, celestial, puxou Ló da terra para o céu. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Quer nos levar a crescer na maturidade. E irmão, quando a Bíblia fala de perfeição, não está falando da gente não errar, mas está falando de nós sermos experimentados e maduros. Nós precisamos ser maduros. E quando que nós somos maduros? É o tanto que a gente conhece de Bíblia? Não. É o tanto que as nossas reações foram crucificadas por Cristo. Como é que eu reajo no trânsito, quando eu sou fechado no trânsito? É ali. Eu não vou crucificar o cara que está no outro carro. Tem mulher querendo crucificar o marido, né, irmãs? Ou tem marido querendo crucificar a mulher. Como diz um irmão aí, falou, olha, divórcio nunca pensei não, mas em homicídio, várias vezes. Eu pensei em divorciar da mulher, mas em matar ela algumas vezes. Mas irmãos, nós não podemos negligenciar o crescimento. Nós precisamos, sabe, avançando, porque a vida cristã é uma vida de desafio, é um degrau após o outro, é avançando, é indo em direção ao Senhor, vivendo na comunidade da fé. Aqui é um grande problema. Por quê? Porque não vou mais na igreja, porque, puxa vida, tanta coisa lá, difícil, vai, irmão. Mas na verdade, irmão, a gente não quer conviver, a gente não quer ser exposto, porque quando a nossa ferida lá começa a gritar, as pessoas começam a saber quem nós somos de verdade, né? A gente pula, a gente grita. Então nós precisamos crucificar nossas reações.
Traduzo. Isso é maturidade, isso é crescimento, né? E quando ele fala aqui que é impossível renová-los para arrependimento, porque o coração está tão duro, o coração está tão distante da pessoa, da simplicidade de Cristo, que o que resta? O que resta a ser feito? Se um coração está empedernido, endurecido, como uma pedra, uma rocha, o resta. É mais fácil, meu irmão, você invadir uma cidade do que você ganhar um irmão ofendido. O irmão que está ali, ó. Meus irmãos, nós precisamos quebrantar, pedir ao Senhor que quebrante os nossos corações e que a gente avance na nossa caminhada cristã. Em experiência. Só um parêntese aqui rápido. O apóstolo Paulo falou assim para a igreja de Éfeso. Falou assim: olha, a minha oração é para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam a Cristo. Vocês tenham conhecimento de Cristo. Sabe qual que é a palavra usada para conhecimento ali? Não é a palavra gnose, é o conhecimento intelectual, mas é a palavra epignose. O que é essa palavra epignose? É uma palavra que está falando sobre o conhecimento experimental. Experiência, sabe? Experiência, quarto, fechado. E sabe qual que é? Quando Jesus fala lá, olha, lá na exortação lá do Sermão do Monte, quando ele fala assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não tem lá esse texto? Vocês lembram? Ele está falando ali, irmãos, a mesma palavra, epignose. Não é conhecer assim, eu sei quem ele é, não. É conhecer, eu nunca te experimentei, cara. Ó, apartai-vos, eu nunca te experimentei. Você nunca me experimentou, eu nunca te experimentei. Mas sabe como muitos de nós têm conhecido a Cristo? Nós temos conhecido a Cristo numa mesa de autópsia. A gente coloca lá Cristo e nós começamos a dissecar Ele. Conhecer lá as suas camadas de pele, né? Conhecendo lá as suas texturas lá da musculatura, conhecendo as veias, conhecendo lá, né, todo o interior, né, ali numa mesa de autópsia, tentando ali, né, conhecer a cristologia, né, a eclesiologia, né, irmãos, a soteriologia e todas as logias que existem, mas numa mesa de autópsia. Sabe onde é que o Senhor Jesus quer nos conhecer, meu irmão? Num quarto de núpcias. Ele quer se relacionar conosco. É o cântico dos cânticos. Entrar nesse lugar de delícias. Experimentar o amado da nossa alma. Tocar nele. Sentir o seu cheiro. Sentir assim a textura do seu toque, das suas mãos. Sabe, nós precisamos conhecer o Senhor Jesus numa experiência com Ele. Isso, meu irmão, que nós estamos precisando. Porque muitos conhecem a cristologia, conhecem o Cristo da Bíblia, mas não conhecem a pessoa de Jesus. Muitos conhecem sobre a escatologia, mas não amam o Cristo que vem. E nós precisamos amar o nosso Senhor, amar o nosso Senhor até o fim, ir com Ele até as últimas consequências. Como Policarpo falou, o grande bispo, ele falou lá na fogueira, os camaradas falaram: olha, Policarpo, seja um cara idoso, eu não quero fazer mal para você, só você nega Jesus, que está tudo bem, né? Você vai ser poupado, a gente deixa você morrer de velhice. Ele falou: como que eu vou negar o Senhor aos 80 e tralalá? Ele falou: como, cara, que eu vou negar ele? Eu já ando com ele há 80 anos da minha vida, 70 anos da minha vida, ele nunca me fez mal, não me fez bem. Como que eu não posso, cara? Pode queimar. E ele, queimando, ele entoava um cântico. E o cântico que ele entoava era tão forte, tão poderoso, que os guardas romanos estavam se prostrando. E as pessoas que estavam ali, sabe, perseguindo Policarpo, estavam ficando temerosas de ouvir aquele cântico, estavam sendo invadidas por aquele clamor.